quero compartilhar contigo uma afirmação e uma pergunta que eu sempre faço, que eu utilizo muito. Como pode melhorar e tudo coopera ao meu favor? Eu escolho acreditar que sim, verdadeiramente, tudo coopera ao meu favor. Então, diante de cada situação que eu possa pensar que não deu certo, que não saiu como eu planejei, enfim, que deu errado, né? Eu repito para mim, tudo coopera ao meu favor, porque eu verdadeiramente acredito nisso, né? Eu acredito que tudo coopera ao meu favor, independente de como esteja acontecendo, como esteja se desenrolando aquela situação. Então, o médico atrasou para te atender na consulta, perdeu um voo, o pneu do carro estourou, alguém não cumpriu o que combinou contigo, enfim, não importa o que tenha acontecido, que a tua mente tenha considerado negativo, ruim, desagradável, enfim, não importa. Tudo coopera ao meu favor. Eu escolho acreditar desta forma. Agora vamos fazer de conta que isso não faz sentido para você. Me diz uma coisa, você não prefere acreditar, mesmo sem entender o porquê, de que tudo coopera ao teu favor, em vez de pensar como eu tenho azar, comigo nada nunca dá certo, as pessoas não são honestas comigo, enfim, né? Tantos pensamentos negativos que a maioria das pessoas tem diante de algo que acontece, que chama de desagradável, de ruim, de problema e por aí vai. Né? Diante de cada situação dessa, que não é a desejada, muitas pessoas usam muitos adjetivos negativos. Né? Você, se observar aí, com honestidade, vai confirmar isso que eu estou dizendo. Diante de cada situação que aconteceu aí no teu dia a dia, que não foi como você queria, tem aquelas palavras, tem aquelas frases que você mais utiliza e que não são nada positivas, não é? Pois bem, quando a gente fala estas frases, né, por exemplo, comigo nunca nada dá certo, sempre dá errado, ninguém coopera comigo, eu não tenho sorte mesmo, é muito azar na minha vida e por aí vai. Quando você fala ou pensa esse tipo de afirmação, você está reforçando uma programação inconsciente da tua mente. E fazendo isso, o que vai acontecer? Você vai ter mais situações para poder dizer estas palavras, estas afirmações. Mais situações que vão reafirmar que sim, realmente, você tem muito azar, realmente contigo sempre dá errado, não é? Então você fala isso hoje, né, reforçando uma programação existente. Amanhã, outras situações, amanhã ou depois, acontecerão para você repetir este padrão, repetir essa programação. Então, eu escolho acreditar, eu escolho, né, optar por acreditar e repito para mim, tudo coopera ao meu favor. Não saiu como planejado, tudo coopera ao meu favor. Aconteceu tal coisa que não era como eu gostaria, né? Não considero positivo, tudo coopera ao meu favor. De uma forma ou de outra que eu não sei explicar de forma racional, sim, tudo coopera ao meu favor. Então aquela situação vai ter algo para me ensinar, eu tenho algo para aprender ali. Ou então, quem sabe, aquela situação que não pareceu muito boa, ela não está me livrando de uma outra que poderia ser, né, bem pior. Enfim, são infinitas, são N possibilidades que a gente teria, né, para avaliar aí. Mas você entendeu o que eu quis te trazer aqui como, né, a ideia principal. Diante de cada situação, você tem uma escolha, né? Reforçar o programa ou escolher pensar de uma forma positiva. Esta afirmação é a que eu gosto, é a que faz sentido para mim, é a que eu mais utilizo. Mas você pode ter a tua, você pode criar agora,
Pode pesquisar aí na internet outras, né, que façam mais sentido para você e adotar diante de toda situação, você se afirmar, né, a frase que você escolher, né, no caso, tudo coopera ao meu favor. E olha só que interessante. Ao contrário, né, daquela afirmação negativa que reforça o padrão, as crenças negativas, os programas inconscientes negativos, quando eu afirmo tudo coopera ao meu favor, eu estou instalando e ou reforçando um padrão positivo, um programa positivo em mim. E aí, né, eu passo a viver de acordo com este meu padrão, ou este meu novo padrão, de que tudo coopera ao meu favor. É uma forma interna, é um padrão, é um programa interno positivo de eu perceber a vida, de eu perceber o que me acontece e, especialmente, de eu criar mais do mesmo para a minha vida. Como pode melhorar? É uma pergunta também que eu gosto muito e ela traz, né, essa questão da expectativa positiva em relação a qualquer coisa. Então, tá numa situação que você não considera muito boa? Faz a pergunta. Só faz a pergunta, né? Não tenta achar a resposta. Como pode melhorar? Tá numa situação boa? Tá vivendo uma experiência boa? Se pergunta. Como pode melhorar? Está numa situação ótima, está plenamente feliz aí. Como pode melhorar? Porque também é algo, também é uma outra colocação que eu sempre faço, né? Está tudo ótimo, mas sempre pode melhorar. Por quê? Porque cria para a mente, né, aquela expectativa positiva em relação a algo. E você não precisa saber o que é. Apenas, né, se colocar nesse estado interno de expectativa positiva. E quando você começar a praticar esta pergunta, você vai constatar isso que eu estou te dizendo. Né? Você às vezes está diante ali de numa experiência, tomando um café com uma amiga, por exemplo. Num lugar bonito, está sendo bem atendido, o café está muito gostoso, a companhia da tua amiga é maravilhosa. E aí você se pergunta, né? Como pode melhorar? Poxa, já tá tão bom, né? Como pode melhorar? E olha, você é surpreendida. Talvez em minutos, horas, enfim, naquele mesmo dia, você pode ser surpreendida por uma situação ainda melhor. Então, só quando a gente começa a testar, né? A experimentar estas afirmações, essas perguntas, é que a gente percebe, né, e verifica e constata na vida o quanto isso funciona. Né? Então, claro que tem toda uma explicação científica por trás, né, de por que funciona. Mas, se você apenas me ouvir falar, né, sobre isso, não vai funcionar. Só vai funcionar se você fizer. Então, como seria você testar esta pergunta? Como pode melhorar? Depois que você testar, você vai me contar, você vai, né, aí vivenciar essa experiência de fazer essa pergunta. Como pode melhorar? Compartilhe esse vídeo, curte esse vídeo e também, se você não é inscrito ou se não me segue aqui, por favor, né? Te aguardo. Até mais.